Hildegarda de Bingen, a autodenominada Sibila do Reno, exige um escrutínio que a posicione não apenas como uma anomalia do século XII, mas como um pico vertiginoso no cânone da imaginação ocidental. Um daqueles raros espíritos que, por uma força de vontade e visão quase insuportáveis, moldam o pensamento e a sensibilidade de épocas subsequentes. A lista de títulos atribuídos: abadesa, vidente, mística, santa, artista, compositora, poeta, médica, naturalista, professora, pregadora, conselheira papal, doutora da igreja, soa, de fato, a uma hagiografia inflacionada, a feitura de um mito. Contudo, é precisamente na materialidade indestrutível desses múltiplos domínios de realização que reside a sua substância crítica. Pois Hildegarda não é a soma dessas partes. Ela é a confluência apocalíptica onde esses rios de conhecimento e poder se unem. No cerne de toda a grande figura literária ou artística reside uma originalidade feroz, um rompimento audacioso com a tradição imediata que Harold Bloom, o mestre do cânone, denominaria a ansiedade da influência. A Sibila não apenas enfrentou essa ansiedade, mas a transcendeu pela via da visão. Sua autoridade não derivava de um doutoramento mundano, mas de uma reivindicação profética, a de ser ensinada pela própria sabedoria. Este não é um detalhe biográfico amável, mas uma declaração estética e teológica de independência radical. A linguagem de Hildegarda, permeada por neologismos latinos e metáforas biológicas e cósmicas, é uma língua privada, profética, que impõe a sua própria autoridade ao leitor, forçando-o a ascender ao seu plano de percepção. A música, para ela, era a harmonia pré-lapsariana, a língua original pela qual a criação se comunicava com o Criador. É a poesia traduzida em som. Suas obras sobre medicina e ciências naturais demonstram que sua visão não era apenas etérea, pelo contrário, ela fundava uma relação imanente e empírica com a natureza. Hildegarda via a rede orgânica da criação como a prova material do desígnio divino. Este entrelaçamento entre o místico e o mundano confere à sua voz uma autoridade prática singular entre os místicos de sua era. A magnitude de Hildegarda é inseparável da contextualização de seu gênero e época. No auge do século XII, período de efervescência intelectual e consolidação do poder clerical masculino, a Sibila não apenas operou fora das margens, mas desafiou o centro do poder eclesiástico e político. Ela pregou publicamente, o que era virtualmente proibido para mulheres. Escreveu cartas de severa admoestação a papas e imperadores e fundou seus próprios monastérios, assegurando sua autonomia institucional. Essa mulher forte e visionária é a anti-heroína canônica, uma figura que, pela pura força de sua arte, irrompe as barreiras de gênero. Sua audácia retórica, usar a voz de Deus para criticar a corrupção do clero, a coloca lado a lado com os profetas maiores da tradição judaico-cristã, conferindo-lhe um poder discursivo que a torna incomparável a quase todas as suas contemporâneas. Hildegarda de Bingen é um modelo de totalidade artística e existencial. Ela é a prova de que a experiência mística pode ser a fonte inesgotável da criatividade mais rigorosa e, por vezes,
a única via pela qual um indivíduo pode desafiar e redefinir as estruturas de poder de sua época. Ela não se limitou a viver. Ela escreveu a sua própria existência no grande livro da criação, deixando-nos um legado onde a poesia, a música, a ciência e a teologia se fundem em uma visão singular e indissolúvel do universo. Ao desafiar todas as barreiras e deixar o mundo estupefato, a Sibila do Reno não foi apenas uma figura histórica, ela foi uma artista canônica cujo gênero irreprimível continua a nos confrontar com a imensidão de nossa própria capacidade criativa e profética. O seu legado não é apenas para ser estudado, é para ser sentido como um choque elétrico de beleza e autoridade. E você pode ler sobre tudo isso que eu disse em Santa Hildegarda de Bingen, de Reginer Pernod. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Vamos falar um pouco sobre a autora deste livro. Poucos historiadores do século XX merecem uma leitura tão atenta e, arrisco dizer, tão literária quanto Reginer Pernod, que nasceu em 1909 e morreu em 1998. A historiografia, assim como a crítica literária, é frequentemente vítima de miopias seculares, de dogmas herdados que sufocam a verdadeira ímago da matéria estudada. Pernod, essa arquivista francesa, diplomada pela Escola de Chartres em paleografia e arquivística e pela Escola do Louvre, empreendeu uma das mais cruciais e bem-sucedidas revisões críticas do último século: o resgate da Idade Média das sombras impostas pela retórica. Chama-se, dão o epiteto de Idade das Trevas. Não é apenas um erro factual, é um fracasso imaginativo, um reflexo da arrogância burguesa e da finalidade revolucionária que precisa demonizar o passado para justificar o presente. Pernod, com a paciência metódica de quem maneja documentos primários e a perspicácia incisiva de um crítico que distingue o ruído da voz autêntica, dedicou sua vasta obra a desmantelar essa caricatura. Em seu livro Para Acabar com a Idade Média, ela não apenas oferece uma contestação, ela realiza um ato de restituição cultural, demonstrando que o período foi um cadinho de inovações sociais, intelectuais e artísticas. A luz da Idade Média, termo que ela cunhou, não é uma metáfora fácil, mas a conclusão inevitável de uma leitura sem os filtros preconceituosos. Quantas vezes você, no colégio, ou até hoje, professores falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas? Não foi. Basta você olhar o que se construiu na Idade Média e o que se constrói hoje. Eu acho que a Idade das Trevas é hoje. No entanto, o legado mais profundo e talvez mais radical de Pernod reside na sua reavaliação da condição feminina durante o medievo. O olhar dominante, usualmente masculino e moldado pela sensibilidade do século XIX, projetou a submissão burguesa sobre toda a história anterior. Em seu livro A Mulher no Tempo das Catedrais, Pernod subverte essa narrativa, argumentando que a mulher medieval, em contraste com a sua descendência da época clássica e burguesa, desfrutava de uma autonomia notável, jurídica, econômica e social. Ela revela figuras como a icônica Leonor da Aquitânia, que não era apenas uma consorte, mas uma agente política de poder sem paralelo. O estudo de Leonor, de Joana d'Arc e a exploração da vida de Heloísa, em Heloísa e Abelardo,
não são meras biografias, são um mapeamento de um espaço de agência que o cânone historiográfico havia convenientemente obscurecido. Este é o cerne da genialidade de Pernod. Ela não apenas recupera fatos, mas restaura a dignidade e a complexidade de indivíduos e de um período inteiro. Ela nos força a confrontar a possibilidade perturbadora de que o progresso da Idade Moderna, em certos aspectos cruciais, representou, de fato, uma restrição e um retrocesso na liberdade feminina. A paixão de Pernod pela evidência manifestou-se não apenas em seus livros, mas em seu legado institucional. A fundação e curadoria do Centro Joana d'Arc em Orleans, fundado em 1974, é o monolito que coroa sua vida dedicada à pesquisa. Joana d'Arc, a camponesa visionária, é para Pernod a epítome da vitalidade medieval e do poder que transcendia as fronteiras de classe e gênero. Sua vasta bibliografia, que inclui obras essenciais sobre São Luís, o Luís IX da França, e a reinterpretação de ordens como a dos Templários, demonstra a amplitude do seu escrutínio. O Grande Prêmio Gobert da Academia Francesa, que lhe foi concedido em 1997, não foi apenas uma homenagem, mas um reconhecimento tardio e necessário de que sua obra reconfigurou o cânone da historiografia francesa e mundial. O verdadeiro crítico, assim como o historiador perspicaz, é aquele que nos ensina a ler o passado de forma mais profunda e honesta. Regine Pernod cumpriu esse mandato com maestria. Ela nos forneceu as ferramentas não apenas para acabar com a Idade Média em sua conotação pejorativa, mas para reabrir o arquivo do medievo e redescobrir, na sua turbulência e na sua fé, uma lição perene de energia cultural e agência humana. Sua voz é e permanecerá indispensável para quem busca a verdade além da convenção. Sobre este livro, a história, a crítica, o cânone são palcos onde a luz da posteridade se projeta, muitas vezes em ângulos que obscurecem a real magnificência dos feitos. O grande esforço de Regine Pernod, cujos méritos residem em sua corajosa, quiçá teimosa, recusa em se curvar aos preconceitos arraigados da razão iluminista contra o esplendor do medievo, culmina exemplarmente na biografia de Hildegarda de Bingen. Esse livro é uma tentativa agnóstica de revisão do próprio conceito de gênio feminino e espiritual no Ocidente. Eu falei agnóstica, é agonística, tá? Então, Pernod, já conhecida por sua predileção por figuras que encarnam uma força histórica singular. Uma Joana d'Arc, que desafiou o Estado-nação nascente, uma Leonor da Aquitânia, a matriz de rainhas e a musa da poesia cortês. Então, encontrem em Hildegarda a matriz primordial da completa individualidade medieval. O moderno, em sua arrogância secular e seu agnosticismo estético, tende a reduzir o santo ao místico, e o místico ao meramente alucinatório ou devocional. Esta é a visão simplista que Pernod se propõe a demolir. A motivação subjacente à pena da historiadora não é apenas biográfica, mas epistemológica. Desafiar a negligência e a diminuição que a Idade Média sofreu nas mãos de críticos subsequentemente inferiores. Hildegarda, na pena de Pernod, emerge não apenas como santa, mas como consciência, um farol de lucidez profética num século crucial
para a formação da alma ocidental. Este livro, que saiu aqui como Hildegarda de Bingen, Mística e Doutora da Igreja, ele tem, na verdade, um outro subtítulo que está aqui, que é Hildegarda de Bingen, a consciência inspirada do século XII. Não sei por que tiraram dessa edição aqui da capa, mas esse seria o outro nome. E esse nome sugere não um refúgio da época, mas um ponto de inflexão para o qual a própria época se voltava para a orientação. O verdadeiro triunfo da abordagem de Pernod reside na recusa de fragmentar o gênio. O que o crítico literário do status quo faria, separar a música da visão, o tratado médico da pregação, é precisamente o que a historiadora evita. Ela apresenta a abadesa beneditina, a visionária, como uma entidade indivisível. Compositora de 77 obras, as suas sinfonias não é um apêndice da fé, mas uma teofonia sonora. Naturalista e médica, cujos tratados demonstram um olhar empírico, enraizado na natureza, que contradiz a caricatura de um medievo puramente ascético. Pregadora e conselheira, a voz que alcança papas, imperadores e bispos, demonstra uma autoridade política e eclesiástica que ultrapassa os limites do claustro feminino. Todos esses predicados, longe de serem uma lista de talentos dispersos, são manifestações da mesma fonte de inspiração, o que Hildegarda chamava de lux viva, a luz viva. O insight de Pernod é perceber que essa experiência mística não é a fuga da realidade, mas sim o fundamento para a totalidade de suas atividades mundanas e criativas. Nesse ponto, Pernod resgata Hildegarda não apenas para a história, mas para a própria crítica da originalidade. Como pode um artista, ou nesse caso, uma profetisa artista, ser verdadeiramente original se não for capaz de integrar o visionário ao prático, o celestial ao terreno? Pernod, como a rigorosa historiadora que é, não sucumbe à biografia romanceada. Ela fundamenta a sua argumentação nas fontes primárias mais irrefutáveis, as próprias visões de Hildegarda e sua vasta correspondência. Esta é a estratégia agônica do historiador: combater o preconceito moderno com o peso incontornável do documento original. Ao contextualizar a vida da santa dentro da rica cultura do século XII, Pernod demonstra que o status de Hildegarda não era anômalo, mas o cume de uma efervescência intelectual e espiritual. A biografia, portanto, é um ato de resgate apaixonado que eleva Hildegarda de Bingen ao seu legítimo lugar, não apenas como uma das mulheres mais notáveis da história, mas como uma figura central, inspirada e irredutível do cânone do gênio ocidental. A leitura de Pernod, em suma, obriga o crítico contemporâneo a confrontar a multiplicidade de Hildegarda e a reconhecer o poder subversivo da integridade medieval. Então, nesse enredo, o estudioso da literatura, calejado pela insistência com que a história cultural busca compartimentalizar a experiência humana em caixas cronológicas estanques, deve sempre recuar ante a tentação do veredito simplista. O que nos chega, através da análise de um comentário dedicado à figura de Hildegarda de Bingen, que nasceu em 1098 e morreu em 1179, não é meramente a biografia edificante de uma freira medieval. É antes o vislumbre de uma tensão canônica fundamental,
um ponto de inflexão na consciência ocidental que, longe de ser um mero prelúdio, já continha em si a totalidade da sinfonia que viria a ser tocada séculos mais tarde. A elevação de Hildegard ao patamar de figura central do século XII, termo que, para o crítico, ressoa com a gravidade de um proto-renascença, deve ser compreendida não como um resgate fortuito promovido por historiadores revisionistas, como Regine Pernod, Jacques Le Goff e Georges Duby, mas como o reconhecimento tardio de uma potência visionária que não se confinou nos limites do claustro. A monja de Bingen sugere, assim, como um superdotado, o termo, embora anacrônico, é irrecusável, cujos múltiplos talentos da composição sinfônica, mais de 70 obras, um corpus musical que desafia a escassez de voz feminina na liturgia, a ciência natural, os tratados botânicos e medicinais supostamente singulares no Ocidente de sua época, constituem uma manifestação da energia criativa que só pode ser compreendida pela sua radicalidade. O fascínio que a Sibila do Reno exerce reside, paradoxalmente, na sua capacidade de habitar o núcleo de sua época ao mesmo tempo em que transcendia de modo audacioso. A decisão de ocultar suas visões místicas até a maturidade, aos 43 anos, não é um mero capricho biográfico. É a demonstração trágica da ansiedade da influência, o temor da santidade diante de um dom que a isolava. Quando finalmente se manifesta, o faz através de uma prosa de visões que se assemelha, em sua imagística fantástica de globos, nuvens e conjunções cósmicas, a prosa apocalíptica canônica, um texto de difícil acesso que exige do leitor uma fé, no sentido bromiano de confiança estética, na intensidade do sublime. É contudo na sua teologia cósmica que se revela o seu gênio profético. Ao advogar em favor do corpo e da natureza em seus sermões, Hildegard opera uma ruptura sutil, porém tectônica, com a ortodoxia agostiniana de sua era. A visão platônica, que encara o corpo como a prisão da alma, era o dogma dominante. Essa monja alemã, ao antecipar uma revalorização da corporalidade, a grande prova da bondade material sendo a própria encarnação, alinha-se a uma matriz de pensamento que só seria formalizada de maneira integralmente aristotélica com o advento de Tomás de Aquino no século XIII. Hildegard, portanto, é uma precursora não por casualidade, mas por uma necessidade intrínseca de sua visão de mundo. Uma visão que se recusa a negar a realidade material como manifestação do divino. A erudição de Hildegard não se limitou à especulação. Foi também uma força de intervenção política e teológica. Sua condenação veemente dos cátaros ou maniqueus, heresia que abraçava o dualismo radical e a negação do corpo, do sexo e de forma perversa da mulher, demonstra seu engajamento no debate canônico. Curiosamente, essa condenação da radicalidade ascética se funda a uma profecia estética notável. Ao criticar a forma extrema do asceticismo cátaro, mas simultaneamente elogiar a virtude da pobreza em uma perspectiva mais equilibrada, a abadesa de Bingen parece prefigurar o surgimento das ordens mendicantes, os franciscanos e dominicanos, no século seguinte. A sugestão de que ela antecipou a visão do mundo franciscana, o elogio temperado à pobreza,
assim como a de que ela se apropriou da imagem do homem no centro do globo, figura que a posteridade, com sua miopia histórica, associou exclusivamente ao Renascimento e a Da Vinci, serve como um lembrete crucial. O cânone não surge ex nihilo. As grandes ideias não irrompem num estalo. Elas são o resultado de uma transição longa forjada pelas mentes que, como a de Hildegarda, possuem a capacidade de sintetizar o conhecimento do passado e iluminar o caminho para o futuro. Sua mente agitada, criadora de uma língua e um alfabeto próprios, a língua ignota, é o sintoma de uma necessidade expressiva que não encontrava limites no latim nem do vernacular de sua época. O carisma intelectual e a influência política de Hildegarda são inegáveis. A correspondência, e nós temos todas elas, num livrinho dela chamado Cartas Seletas, que veio junto com esse livro. Então, a correspondência com figuras canônicas como São Bernardo de Claraval, papas e reis germânicos atesta o seu estatuto de autoridade moral e profética. Longe da clausura rigorosa que viria a ser imposta mais tarde pelo Papa Bonifácio VII, a Sibila do Reno, na verdade, a clausura foi imposta por Bonifácio VIII. A Sibila do Reno viajou, pregou e curou, exercendo a medicina fitoterápica com um conhecimento minucioso das plantas e seus efeitos. A ponto de antecipar a importância de órgãos como o fígado, um detalhe que intriga os estudiosos. Em última análise, a obra de Hildegarda de Bingen não é apenas uma nota de rodapé na história das mulheres medievais que conseguiram se sobressair. É um monumento canônico erguido pela força da imaginação visionária e pela atividade intelectual incansável. Uma obra que costura o misticismo com a ciência, a música com a teologia, o profético com o político. A sua relevância perdura, não apenas nos modernos livros de dietas e curas baseados nos seus tratados, uma curiosa e talvez profana reencarnação do seu saber, mas na sua posição inquestionável como matriz da continuidade entre o que se convencionou chamar de Idade Média e a modernidade. O fascínio que inspira, seja no filme de Margaret von Trotta, seja nas playlists de suas sinfonias, é o reconhecimento de que, em Hildegarda, a tradição profética do Ocidente encontrou uma de suas vozes mais singulares, intensas e prodigiosamente talentosas. Para concluir, o esforço biográfico, em sua essência, é uma jornada paradoxal que oscila entre a fidelidade documental e a inescapável inclinação do biógrafo. Essa obra de Regine Pernod, Hildegarda de Bingen, a consciência inspiradora do século XII, como diz o subtítulo, originalmente publicada em 1994, não é exceção a essa tensão. Esse volume se inscreve como um marco, quase um ato de restauração cultural e historiográfica que reposicionou a monumental figura da abadesa alemã, a Sibila de Reno, no panteão das consciências europeias mais influentes. Contudo, é nosso dever, como leitores e herdeiros da tradição ocidental, submeter tal resgate a um crivo analítico que discerne o mérito fundamental da obra de Pernod de suas inevitáveis limitações estruturais e cronológicas. O mérito mais luminoso e inegável da empreitada de Pernod reside em seu papel de resgate historiográfico.
como uma das mais apaixonadas e eruditas defensoras da Idade Média, não a Idade Média caricatural das trevas, mas o período de fervor intelectual e efervescência espiritual do chamado Renascimento do século XII, Pernod oferece a Hildegarda não como um mero ícone de piedade, mas em sua assombrosa totalidade. A figura que emerge desta biografia é a de uma mulher que transcendia categorizações. Mística visionária, cuja autoridade advinha da experiência direta com o divino. Médica e naturalista que catalogou o mundo com uma precisão empírica pré-científica, compositora de uma música celestial que evoca a harmonia das esferas e, crucialmente, conselheira política que não hesitava em admoestar imperadores e papas. Pernod, ao compilar essa multiplicidade de papéis, não apenas resgata Hildegarda, mas refuta, de maneira veemente e elegante, as visões simplistas que tendem a reduzir a complexidade medieval a meros exercícios de fé cega. O livro demonstra, com inegável vigor narrativo, a potência cultural e intelectual inerente ao século XII, um período que, longe de ser estático, fervilhava de vozes singulares e autoridades heterodoxas. A fluidez estilística de Pernod, aliás, serve magnificamente a esse propósito, funcionando como um portal de iniciação acessível, mas nunca simplório, para a complexidade da Sibila do Reno. Um dos eixos temáticos mais poderosos na obra de Pernod é o enfático destaque do papel de Hildegarda como mulher de poder e autoridade dentro da estrutura patriarcal da igreja e da sociedade feudal. Em um tempo onde o púlpito era quase que invariavelmente reservado à voz masculina, a capacidade da abadesa de pregar publicamente e de trocar correspondência admoestatória com as mais altas autoridades eclesiásticas e seculares é um testemunho de uma autoridade carismática que transcendia as barreiras de gênero impostas. Pernod sublinha a relevância duradoura dessa voz feminina, uma anomalia histórica que, inspirada pelo que ela percebia como verbus dei, conseguiu exercer influência real e palpável. Esse destaque na agência feminina medieval é o que confere à obra um valor que ressoa até mesmo nos debates contemporâneos sobre gênero e autoridade, embora Pernod não use a lente crítica moderna, mas sim a narrativa histórica. É nesse ponto de admiração que a biografia de Pernod inevitavelmente tropeça em suas próprias inclinações. Embora fundamentada em pesquisa séria, a obra é inegavelmente simpática à figura de sua protagonista. A crítica mais aguda e justa que se pode fazer ao volume é que seu tom, por vezes, se aproxima da hagiografia, da escrita santificada em detrimento da análise crítica desapaixonada. O biógrafo, a biógrafa, ao amar demais seu objeto, corre o risco de minimizar ambiguidades, suavizar tensões históricas e, crucialmente, de obscurecer as complexas contradições inerentes a qualquer personalidade. O retrato que emerge, embora inspirador e virtuoso, corre o risco de ser idealizado, deixando de lado a densidade e o atrito psicológico que poderiam conferir à figura de Hildegarda uma humanidade mais tridimensional e, paradoxalmente, mais rica. O compromisso de Pernod parece estar mais com a influência histórica e religiosa da santa do que com a análise textual e crítica de sua vastíssima obra. Finalmente, a questão da cronologia editorial não pode ser ignorada. Publicado originalmente em 1994, o livro, por sua própria natureza temporal,
precede ou não incorpora de forma aprofundada o corpus de análises acadêmicas mais recentes que surgiram no final do século XX e início do XXI. Essas análises subsequentes têm se dedicado à microcirurgia intelectual da obra de Hildegard, escrutinando o contexto psicológico de suas visões, a natureza de suas visões, o modus operandi de sua inspiração, detalhando o espectro complexo de sua medicina e teologia complexa, ou ainda realizando estudos musicólogos e científicos aprofundados sobre suas composições e escritos naturais. A biografia de Pernod, embora traçando magistralmente o contexto geral do século XII, demonstra uma insuficiência natural em aprofundar-se nesses detalhes especializados. Ela é o mapa geral do território, mas não o estudo geológico das formações rochosas. Em suma, o trabalho de Regine Pernod é uma pedra angular na redescoberta de Santa Hildegard de Bingen. Sua contribuição é a de ter reestabelecido a Sibila do Reno como uma consciência inspirada, fundamental no cenário medieval, abrindo as portas para a torrente de pesquisas que se seguiram. O leitor, contudo, deve abordá-lo com a consciência crítica aguçada. É uma biografia essencial, cativante e de inegável erudição histórica, cuja narrativa é guiada por uma paixão restauradora. Mas não é, nem poderia ser, a análise definitiva e mais atualizada sobre cada aspecto técnico, teológico ou científico da obra de Hildegard. É um limiar esplêndido, mas não o termo final do nosso entendimento sobre essa inesgotável figura do nosso cânone ocidental. A crítica literária, ao final, não desmerece Pernod, mas a contextualiza. Ela preparou o palco. As novas gerações de intelectuais agora adentram as cenas de suas complexas peças. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.